Olá, seja muito bem-vinda ao nosso workshop Colorimetria do Zero ao Lábio Perfeito. Para mim é um prazer imenso ter você aqui comigo hoje. E antes da gente começar a falar de lábios, eu vou dar 2 minutinhos para vocês entrarem, para todo mundo entrar e para vocês deixarem aqui embaixo o nome de vocês e da onde vocês estão falando. Esse workshop ele é 100% online, 100% gratuito e eu tô aqui de corpo e alma para entregar o melhor conteúdo de microlabial que vocês já viram. Então vamos começar? Hoje eu estou aqui para revelar para vocês todos os segredos da colorimetria através da nossa técnica internacional Baby Lips. Com essa técnica você vai conseguir entregar para sua cliente um excelente resultado tanto de cor, de estímulo de colágeno e outros benefícios que essa técnica traz para sua cliente. O mais incrível dessa técnica é que com apenas 4 pigmentos nós conseguimos fazer qualquer cor de lábio e nós conseguimos criar qualquer cor. E isso é incrível, porque quando eu comecei a fazer micropigmentação, quando eu entrei nessa área, comecei a fazer cursos, eu comprava diversos pigmentos, chegava a comprar 20, 30 pigmentos. E hoje em dia eu vejo que com apenas 4 pigmentos nós conseguimos fazer qualquer tom de lábio e conseguimos criar qualquer tom de cor. Além disso, nós vamos falar sobre excelência de atendimento ao cliente, a diferença entre a micropigmentação labial tradicional para a nossa técnica Baby Lips e também sobre a fisiologia e o mecanismo do microagulhamento. Afinal, a nossa técnica também vai em microagulhamento, nós também usamos essa super tecnologia, pois nós fizemos a junção de um super tratamento para estimular colágeno e outros benefícios com a micropigmentação labial. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui uma nova micropigmentadora e se você ainda não faz micropigmentação, eu tenho certeza que esse é o start que estava faltando na sua vida para você começar a se interessar pela micropigmentação. A técnica Baby Lips é uma técnica russa, nós somos as pioneiras a trazer essa técnica para o Brasil. Quando ninguém falava dessa técnica aqui, nós trouxemos de Moscou, diretamente de Moscou para vocês. E além da técnica russa, eu consegui colocar também outros conhecimentos que eu tive na área, outras especializações que eu fiz nos Estados Unidos, na Europa. Fazendo isso, eu consegui tirar o melhor de cada técnica que eu aprendi pelo mundo e criar essa técnica para vocês. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, para quem não conhece ainda. Eu sou a Viviane Assad, eu sou a fundadora da Vivi Assad Clinic and Academy. Eu sou formada em fisioterapia, sou de uma cidade muito pequena no sul de Minas, chamada Lambari. Minha cidade tem apenas 20 mil habitantes. E eu vim para São Paulo, me formei em fisioterapia e vim para São Paulo para fazer pós-graduação em dermatofuncional, que é a área da estética dentro da fisioterapia. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica, eu não ganhava absolutamente nada, nem o vale transporte. Eu fui para aprender mesmo, fui para ter contato com o público, para saber como que eu atendia o cliente. E depois de 6 meses nessa clínica, eu saí e fui trabalhar em outras clínicas de estética. Os meus primeiros empregos, eu fazia drenagem, eu era recém-formada, eu ganhava em média R$7 por cada drenagem que eu fazia. Depois de 1 ano e meio em São Paulo, eu fui morar na Austrália. Eu fui para a Austrália sem falar uma palavra em inglês, nem comida no avião eu sabia pedir. E quando eu cheguei lá, eu fui estudar para começar a ficar fluente na língua. E o meu primeiro trabalho lá foi ser dog sitter. Eu cuidava de cachorro, eu recebia cachorro na minha casa, porque eu não precisava ter fluência na língua para cuidar de cachorro. E aí depois que eu comecei a ficar fluente na língua, eu fui trabalhar em spas. Então eu atendia telefone, eu fazia recepção, também fazia tratamentos. E depois de 2 anos de Austrália, eu decidi voltar para o Brasil. Eu me casei lá, eu era casada, voltei junto com ele para São Paulo. E assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar como fisioterapeuta numa clínica de depilação a laser. E nesse meu novo emprego, eu ganhava um piso salarial de fisioterapeuta, que na época, se eu não me engano, era R$1.800 e mais uma comissão. O total do meu salário, no máximo, dava R$2.500. E para mim aquilo estava ótimo, afinal, o meu então marido bancava tudo, bancava a casa, mas mesmo assim eu queria procurar algo, mas eu sentia que eu não precisava de procurar, porque para mim estava cômodo do jeito que estava. O meu relacionamento já vinha se desgastando, nós nos separamos, eu comecei a procurar um lugar para morar, e para quem não é de São Paulo,
R$ 2.500 não dá para você pagar um aluguel, por mais simples que seja um lugar aqui em São Paulo. E eu fui procurar morar numa república, porque era onde eu tinha condições de pagar. Meus pais continuavam em Minas, meus pais não tinham condições de me ajudar a eu morar aqui em São Paulo, a me bancar aqui em São Paulo. E eu lembro que na época meu pai falou, volta pra cá, você não precisa passar por isso, volta pra Minas. E eu falei, não, eu quero continuar, eu batalhei tanto pra estar aqui, eu quero continuar. Eu decidi continuar no dia da minha mudança pra essa república. Vocês imaginam, eu tinha um padrão de vida, eu não era rica, mas eu tinha um padrão de vida muito legal. E de repente eu tive que dar 10 passos para trás. E com isso eu fiquei muito mal nessa época, que eu tinha me separado, teve essa mudança. E no mesmo dia que eu me mudei, eu estava de férias do meu emprego. Eu voltei a trabalhar no dia da minha mudança, deixei as coisas tudo empacotado no apartamento que eu tinha me mudado, voltei a trabalhar e quando eu cheguei lá, a dona da clínica falou que tinha contratado uma pessoa para ser mais barata do que eu. Eu fui mandada embora na mesma semana que eu me separei. Então tudo que eu achava que era estável na minha vida, de repente foi por água abaixo. Eu não tinha mais nenhuma estabilidade, eu não tinha mais para onde correr. E pelas minhas contas na época, eu fui vendo que eu conseguia ficar em São Paulo por mais 6 meses. Pelo seguro-desemprego, pelas economias que eu tinha, que não eram muitas. E eu acordava e amanhecia procurando emprego. Eu ficava o dia inteiro procurando emprego. Fiz muitas entrevistas e depois de quase 6 meses, uns 5, 6 meses, eu fui fazer uma entrevista numa clínica que eu fiquei por 8 anos. Foi meu último emprego antes de abrir meu próprio negócio. E quando a dona de lá me ligou, me oferecendo a vaga de emprego, eu perguntei para ela qual que é a faixa de salário, porque eu não tenho dinheiro nem para pegar ônibus. E não era mentira, não era me fazendo de vítima, porque realmente eu estava super apertada. E aí ela me falou que era por comissão, me explicou como funcionava. Eu fui, conversei, eu ia ganhar 30% de comissão por cada procedimento que eu fizesse. E na época, gente, o ano era 2011, o peixe urbano, a compra coletiva estava naquele boom. E eu fiz as contas, cada sessão que eu fizesse de peixe urbano, qualquer peeling, qualquer drenagem que eu fizesse, eu ia ganhar tipo 5, 6 reais por cada procedimento. E mesmo assim eu não desisti, eu continuei, eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou tentar fazer disso daqui o meu lar, o meu novo trabalho. E foi isso que eu fiz. A pessoa que chegava para fazer, por exemplo, um peeling do peixe urbano, que eu ia ganhar 5 reais, eu tentava convencer ela, eu falava todos os benefícios, que se ela fizesse uma limpeza de pele junto com o peeling, que o peeling ia ser muito melhor, caso ela fizesse junto com a limpeza de pele, porque uma pele limpa ia fazer muito mais efeito com um peeling. Então eu sempre tentava vender algo junto, não aquela vendedora chata que ficava empurrando as coisas para os outros, não, nada disso. Eu queria realmente vender algo que fosse benéfico para minha cliente, não só para mim, mas também para minha cliente. Esse mecanismo, agora que eu estudo marketing digital, ele é chamado de mecanismo de reciprocidade. É um mecanismo que a gente tem desde da época das cavernas, que quando alguém te dá alguma coisa, você quer retribuir. Então, quando seu marido te dá uma flor, uma joia, algum presente, você quer fazer um jantar, você quer agradar também. Esse mecanismo, ele é do ser humano. Quando alguém te dá alguma coisa, quando alguém te faz um agrado, você quer retribuir isso. E eu inconscientemente, naquela época, sem saber de nada disso, eu fazia isso e comecei a me destacar. O meu primeiro salário foi de 3 mil, depois 4, depois 5, e só foi subindo. Só que depois de um certo tempo, depois de uns 4, 5 anos lá, eu fui vendo que eu também era dependente da clínica. Como eu era dependente do meu ex-marido, eu passei a ser dependente da clínica. Eu ficava pensando, e se amanhã eu for mandada embora? E se amanhã essa clínica fechar? E se amanhã essa clínica falir? O que vai ser de mim? Eu vou ter que vender meu carro, eu vou ter que vender tudo que eu tenho para comprar um aparelho. Eu manuseava aparelhos de 100, 200, 300 mil reais. Como é que eu vou fazer para investir num aparelho desse? E detalhe, esse aparelho que você compra hoje, daqui a 6 meses vai lançar um novo e ele já vai estar over no mercado. Então tem que ser sempre o top do mercado. Eu falei, eu quero algo que me traga, que eu não preciso investir em aparelhagem. Eu quero algo que eu preciso investir em mim. E eu sempre fui apaixonada por sobrancelhas. Eu comecei pelas sobrancelhas, sempre fiz design sem ter feito curso nenhum.
sempre fazia nas minhas clientes, as minhas clientes elogiavam demais a minha sobrancelha, e aí eu decidi fazer o curso de micropigmentação. Eu fui, me apaixonei, o meu primeiro curso foi em 2013, eu não gostei muito, porque era aquela coisa mais compactada, mais pesada, e depois, em 2014, quando chegou a técnica mais natural, que eu realmente investi. Então, eu já estava num ambiente que tinha bastante mulher, mas na época não tinha esse boom que tem o Instagram hoje em dia, que tem as redes sociais. O nosso marketing era ali dentro. Então, todo mundo que chegava para mim para fazer drenagem, para fazer o criolipólise ou qualquer outro tratamento estético, eu desenhava a sobrancelha da pessoa. Eu fazia o esboço de como era o fio, como ia ficar o fio. Eu mostrava, eu não chegava e falava assim, olha, eu acabei de fazer um curso. Não, eu falava assim, ó, tem uma técnica nova que funciona assim, assim, assado. E eu desenhava. E se eu tivesse tempo ali na hora, eu dava até a cortesia do design da sobrancelha. Então, lembram do mecanismo da reciprocidade? Então, eu já desenhava para ela, mostrava para ela, olha como fica bonito. Então a pessoa às vezes ali estava na criolipólise, que você fica 1h30 com cada placa ali de gelo na sua barriga. Tá ali deitada, eu com meu tempo ocioso, já fazia a sobrancelha ali na hora. Comecei fazendo uma por semana, depois 2, depois 3. Demorou 1 ano para eu desmamar totalmente da estética e ficar somente na micropigmentação. Eu sempre gostei muito da estética, por isso que eu fiz fisioterapia. Eu já fiz fisioterapia pensando nessa área da estética, só que a estética dependia muito mais da cliente do que de mim. Porque às vezes a cliente, a gente fazia todo o protocolo certinho com ela, de emagrecimento, aplicação de enzima, e ela passava ali na rua da clínica, tinha um McDonald's, ela passava ali, terminava de fazer o tratamento, passava na rua do Mac e comia. Às vezes ela até engordava quando ela fazia o tratamento. Aí a culpa é de quem? A culpa sempre vai cair em cima da gente. Então, eu não via aquele resultado tão grande quanto eu via na micro. A micro era algo instantâneo, era algo que não dependia da cliente para ficar bom, dependia somente de mim. Então já era aquela coisa assim que ela levantava da cadeira, da maca, já olhava no espelho e falava assim, uau, tô linda. E aquilo era impagável. Então foi por isso que eu decidi partir para a micropigmentação. É claro que também tem o fator financeiro, que é muito bom, afinal a margem de lucro que a gente tem através da micropigmentação é altíssimo, altíssimo mesmo. Tem pessoas que não sabem como funciona isso, mas a margem de lucro, quem trabalha com micro já sabe do que eu tô falando, a margem de lucro é muito alta, mas eu acredito que quando a gente faz com amor, quando a gente se doa 100%, a gente estuda, a gente vai a fundo para entender as dores da cliente, para entender o que a cliente quer, o resultado, que é o financeiro, ele vem naturalmente. A gente não precisa se esforçar, se matar. Ele vem naturalmente. E hoje eu vejo o lado bom de tudo isso. Tudo que a gente vai passando na nossa vida acaba nos fortalecendo. Então vamos combinar uma coisa? Essa é a primeira lição que eu quero que vocês fixem desse workshop. Que nada é fácil na vida de ninguém. Nada vem fácil na vida de ninguém. Então a gente precisa sempre lutar. Se fosse fácil para todo mundo seria rico, todo mundo seria bem sucedido. Poucas pessoas têm sucesso na profissão e vencem na vida porque poucas pessoas têm essa vontade de crescer, têm essa vontade de se desenvolver. Treinar também é muito importante. Treinar não é somente fazer um curso e achar que você vai sair fazendo tudo. Não, o treino é extremamente importante. Pensa comigo, se você fizer 1% por dia, no final de um ano, você terá feito 365 vezes por cento a mais. Então, a plantinha que eu estou plantando hoje, e eu vou regando todos os dias, no final do ano pode ser que eu tenha uma árvore lá já. Então, nada vem de graça nessa vida. Tudo é através do esforço. Os meus primeiros cursos de microlabial ou de micro de sobrancelhas, eu treinei em todo mundo que eu conhecia, na minha família inteira, das meninas que eu trabalhava. Eu fui pegando mão, fui pegando prática, eu fui pegando conhecimento para eu poder vender isso para minha cliente. Eu não fiz uma modelo no curso e já saí fazendo, não. Eu fui tentando entender como funcionava. E a gente ser curiosa, isso é extremamente importante. A gente querer saber o que a gente está vendendo, a gente querer entender, se colocar no lado da cliente também é muito importante. Bom, então vamos para o conteúdo real de micropigmentação. Eu fico muito feliz de demonstrar minha técnica para vocês hoje, de demonstrar tudo que eu aprendi ao longo dos anos. Afinal, a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje não é uma coisa que vai ficar bonita somente para você tirar foto de pós imediato, é algo que vai funcionar a longo prazo. Com esse curso, você não vai aprender somente micropigmentação labial. A nossa técnica, como vocês viram anteriormente,
ela vem também com o microagulhamento. E o microagulhamento por si só, ele já vai aumentar a produção do colágeno da sua cliente em 400 vezes mais. E é um tratamento que vocês podem vender à parte, não precisa ser junto com a micropigmentação. A cliente pode continuar vindo na sua clínica, no seu estúdio, o ano todo, porque hidratação é igual a hidratação de cabelo, gente. Hidratação de cabelo é sempre bem-vinda, né? Então a hidratação labial também é sempre bem-vinda. E sendo especialista na nossa técnica Baby Lips, eu tenho certeza que você vai ser a mais procurada na região. Eu noto diariamente que eu recebo aqui alunas e clientes também que já fizeram outro curso, ou clientes que já fizeram lábios em outros lugares, porque hoje o que mais chega para mim são lábios manchados, lábios arroxeados, feitas por profissionais de renome e que não tem a mínima base da micropigmentação labial, que é a colorimetria. Então, a colorimetria, gente, é um dos pontos mais importantes da micropigmentação labial. Como é que você vai construir o seu prédio sem ter uma base? Então, você precisa ter uma boa base ali para o resultado ser bonito a longo prazo. Tudo que eu tenho hoje em dia foi graças a essa técnica. No meu começo, eu já falei para vocês, às vezes as clientes voltavam 5, 6 vezes, por exemplo, para neutralizar os lábios. E com essa técnica, é apenas uma vez de neutralização. Você aplicando corretamente, você treinando corretamente, não tem erro a técnica. Ela é muito fácil de pegar, ela é muito fácil de ser aplicada. E eu tenho certeza que a sua cliente vai gostar muito. Eu já formei milhares de alunas, não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E essa técnica é sucesso no mundo todo, porque no mundo todo a gente tem lábios, cada lugarzinho do mundo a gente tem lábios de uma cor. E no Brasil, por ter toda essa miscigenação, a gente tem que saber muito bem colorimetria. Quem trabalha com lábio precisa ter uma base muito boa e muito forte de colorimetria. E para você que sonha em ser uma micropigmentadora bem remunerada e reconhecida na nossa região, eu vou mostrar para vocês tudo sobre o nosso curso, tudo como funciona a nossa parte teórica também. A gente começa sempre pela anatomia labial. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Produção, coloca para mim uma foto de um lábio, por favor. Só um minutinho, gente. Então, aí tá a foto que a produção colocou para vocês verem. Nós temos o arco do cupido bem próximo do nariz. O arco do cupido, na minha opinião, é uma das partes mais bonitas da microlabial, é onde fica mais definido, mais bonito. Temos as rugas periorais, que a gente chama de código de barra, principalmente em fumantes, isso aparece muito. O filtro labial, vocês estão vendo que está marcado de vermelho. As comissuras labiais, que são os cantinhos da boca. O contorno e a proporção e equilíbrio, onde a parte de baixo é um pouco maior que o lábio superior. Tem pessoas que colocam mais preenchimento na parte de cima para ficar igual ao lábio, mas isso é questão de gosto. Então, essa é uma anatomia de lábio perfeita. Caso chegue uma cliente que tenha comissura voltada para baixo, a gente não vai modificar o desenho da boca dela, nós vamos respeitar esse desenho, respeitar o limite dos lábios dela. E o que pode modificar o formato dos lábios dela é o preenchimento, não é a micropigmentação. Isso não fica bonito a longo prazo. Já deu para ter uma boa base de como é a anatomia dos lábios. Agora eu vou mostrar para vocês como é a histologia dos lábios. Produção, foto número 2, por favor. Só um minutinho, gente, que tá subindo. Essa primeira camada que vocês estão vendo na foto é a camada superficial. Essa camada é a camada que descama. Quando dá pelinha no nosso lábio, é essa camada que sai. A segunda camada é a camada intermediária. E a terceira camada é a camada basal. Logo abaixo da camada basal, a gente tem a lâmina própria, que vocês estão vendo aí. E é exatamente na lâmina própria que eu vou implantar o meu pigmento. Como eu sei que eu estou machucando demais o lábio da minha cliente? Quando começa a sangrar em excesso, soltar linfa em excesso e também inchar em excesso. Lábio não precisa de agressão em excesso. Agressão em excesso é sinal que não vai fixar o pigmento. Então, um dos sinais que eu estou agredindo demais o lábio da minha cliente são esses 3 que eu falei para vocês. Gostaria de mostrar para vocês aqui os materiais que vocês vão precisar ter para fazer a nossa técnica Baby Lips. A primeira é um Dermapen. Esse daqui é da Allure Medical.
Eu gosto muito dessa marca, ela tem Anvisa. O Dermapen, o papel dele na nossa técnica é estimular o colágeno, melhorar a hidratação dos lábios, melhorar rugas periorais, aquelas rugas que ficam geralmente acima dos lábios. Então a gente não precisa tratar somente os lábios, nós também podemos tratar as rugas periorais. E esse tratamento aqui, pessoal, a gente não precisa fazer somente quando for fazer os lábios. Isso é um tratamento que vocês podem vender à parte. Então geralmente eu faço ele seguido da micropigmentação. Mas depois que cicatrizar o lábio, ela pode continuar voltando no seu espaço e continuar fazendo as hidratações. Isso é super benéfico porque vai estimular colágeno. Isso que a agulha faz, nenhum cosmético, nenhum hidratante vai fazer, que é estimular o seu colágeno 400 vezes mais. Produção, coloca para mim, por favor, a foto número 3, que é da fisiologia de como funciona o estímulo do colágeno na pele. Através dessa foto que eu postei para vocês, que eu estou mostrando aí para vocês, vocês conseguem ver que a pele agredida, depois de um certo tempo, ela começa a produzir um novo colágeno. Então, qualquer agressão que eu faço na minha pele, através da agulha, eu vou começar a produzir um novo colágeno. E isso nenhum cosmético vai fazer. E quando eu faço essa agressão, eu crio esses canais nos lábios da minha cliente, eu vou penetrar também o ácido hialurônico. A nossa técnica, nós também usamos o ácido hialurônico, que é muito bacana. Agora volta aqui pra gente. Na nossa técnica, nós utilizamos 2 tipos de agulha. A primeira é a nano. O que é a nano agulha? É uma agulha que não fura. É uma agulha que só vai esfoliar mais profundamente o seu lábio. Então, eu vou colocar bem aqui pertinho da câmera. Tá? Existem profissionais que fazem a técnica inteira com essa agulha. Só que com essa agulha aqui, você só vai esfoliar, você não vai fazer a penetração de ativos. E a nossa intenção, além de esfoliar, também é fazer penetração de ativos. E a segunda agulha, que é para furar mesmo, mas sem machucar, ela vai criar canais que vão estimular o colágeno. Coloca a foto aí novamente, produção, a foto da fisiologia do microagulhamento, para vocês entenderem novamente. Então, junto com esse estímulo do colágeno, além do estímulo do colágeno, nós vamos fazer o famoso drug delivery. O que é o drug delivery? A gente está criando canais, a gente está criando ali pequenos labirintos para penetrar o produto. Então, é um super tratamento que nenhum cosmético caríssimo vai poder fazer pela sua cliente. Somente uma agulha e o produto que você vai utilizar. Esse daqui é o dermógrafo. Eu gosto muito aqui dessa marca da Dermocamp. Esse aqui é o Sharp Black Sirius. Ele é um dermógrafo de excelente custo-benefício. O que é um excelente custo-benefício? Existem dermógrafos aí que vão de R$500 até R$20.000. Esse daqui ele custa na média de uns R$3.500 e ele me entrega um super resultado. Ele não trepida demais, ele não vai machucar demais o lábio. E ele dá um excelente resultado. E junto com ele, eu vou utilizar a agulha de uma ponta. Tá? Aqui tá a agulha de uma ponta. A nossa técnica inteira vai ser feita com agulha de uma ponta. Agora eu vou mostrar para vocês as 4 cores coringas que vocês precisam ter. Não precisa comprar 300 cores, apenas 4 vocês conseguem montar qualquer tipo de cor e também conseguem fazer qualquer tom de lábio. Eu coloquei aqui da RB, mas no curso nós damos a opção também de outras marcas. E se você não for do Brasil, se você morar fora do Brasil, nós também te damos a opção de marcas importadas. Nós temos também tintas semelhantes que dão o mesmo resultado que essas daqui dão. Agora nós vamos falar sobre o anestésico, que é extremamente importante para fazer a micropigmentação labial. Afinal, o lábio é algo muito sensível e a gente precisa entender de anestésico. Nós utilizamos 2 tipos de anestésico. O primeiro é esse daqui, que é o Dermomax, que é a base de lidocaína. Ele é um anestésico para pele fechada, então eu não preciso furar a minha pele para ele agir. E o segundo é um anestésico manipulado, que é a base de epinefrina.
ele é mais forte, ele é mais intenso e eu utilizo os dois, porque a epinefrina eu não preciso usar ela em excesso. Se eu usar ela em excesso, o lábio fica parecendo muito emborrachado, a pele fica muito dura. Então eu inicio com o Dermomax e depois eu uso a epinefrina. A epinefrina, ela é vasoconstritora. Isso é porque ela é tão polêmica, assim, as pessoas falam dela como se ela fosse uma super vilã, mas ela não é uma super vilã se você souber como utilizar. Quando a gente passa a epinefrina nos lábios ou na sobrancelha, esses vasinhos que vocês estão vendo aqui, eles ficam contraídos. Então, teoricamente, a gente quer pesar mais a mão porque a gente não tá vendo que tá sangrando, que tá saindo limpo, tá tudo ok. E quando a gente termina o procedimento, tá extremamente inchado ou extremamente roxo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a epinefrina. Mas fazer um lábio somente com lidocaína, sua cliente também não vai aguentar. Por isso que a gente associa os dois anestésicos. Agora nós vamos falar sobre a colorimetria, que é a base aí de toda a micropigmentação labial. Eu coloquei aqui para vocês a RB Colors, que é uma das marcas que eu mais utilizo. Mas se você for de fora do Brasil, se você for comprar fora do Brasil, não tem problema, nós damos outras opções também de marcas internacionais. E no curso também nós damos outras opções para substituir a RB Colors, tão boa quanto a RB Colors. Então, eu gostaria de mostrar para vocês cada uma dessas cores e como que nós podemos trabalhar com elas. Mas antes da gente falar de cor, eu gostaria de falar para vocês sobre tons de lábio. Existem 4 tons de lábio no mercado. Então, esse daqui é a representação de um lábio pálido. A gama de cor que eu posso escolher para colocar num lábio pálido é imensa. Qualquer cor que eu colocar aqui vai ser extremamente fiel à cor que eu escolhi. Se eu coloquei um rosa, vai ser fiel. Se eu coloquei um vermelho, vai ser fiel. Diferente dos outros tons de lábio, que a gente vai ter que fazer um processo chamado neutralização. E eu vou ser muito sincera com vocês. No Brasil, esse tom de lábio aqui é muito raro a gente achar. Sempre que a cliente chega aqui, ela tem um fundinho arroxeado ou um fundinho amarronzado. É muito difícil ter uma cliente de lábio realmente pálido. Produção, coloca para mim, por favor, uma foto de um lábio pálido, para o pessoal ver como é um lábio pálido. O segundo tipo de lábio é o levemente arroxeado. Se eu colocar algum pigmento aqui, rosa ou vermelho, não vai ser tão fiel quanto o primeiro, porque eu tenho um fundo aqui. Eu vou precisar clarear essa cor primeiro para depois colocar o meu pigmento. Produção, coloca para mim uma foto de um lábio levemente arroxeado. O terceiro é um lábio arroxeado, é um lábio bem roxo. Esse lábio também, se eu colocar qualquer cor de pigmento aqui, não vai ser tão fiel quanto ao lábio pálido. Por isso que eu preciso clarear, fazer o processo de neutralização e depois fazer a minha micropigmentação. Tem muitas profissionais que falam que fazem os dois procedimentos no mesmo dia. Eu não faço isso, eu não concordo com isso. É excesso de agressão, pode ficar bom na hora, mas depois de cicatrizado não fica bom. Eu falo isso por experiência própria. Então eu prefiro neutralizar e esperar aí um tempo de 2 meses, 45 dias para depois fazer a cor. Produção, coloca para mim uma foto de um lábio arroxeado, por favor, para o pessoal ver como é um lábio arroxeado. Deu certo? E o último lábio é o lábio marrom, amarronzado. Então, qual tom de laranja? A gente usa laranja para quebrar essas cores, tá? Gente, o tom de laranja vai depender do tom do lábio dela. E eu só vou conseguir ver o tom do lábio dela quando ela estiver aqui comigo, quando ela estiver na luz, no meu ring light. Fora isso, não adianta ser por vídeo, não adianta ser por foto, porque a foto engana muito, vídeo engana muito. Eu só consigo saber a real cor do lábio da minha cliente quando ela está aqui comigo. E a cor eu vou decidir também quando ela está aqui comigo. Qual o tom de laranja que eu vou utilizar? Nós utilizamos diversos tons de laranja. Isso vai depender da minha avaliação de como que eu vou decidir qual tom de laranja que eu vou colocar nessa cliente. E esse tom de laranja nós conseguimos chegar com esses 4 pigmentos aqui. A gente não precisa ter diversos tons de laranja. Esse daqui é o amarronzado.
Produção, coloca pra mim, por favor, uma foto de um lábio amarronzado. O lábio amarronzado, como vocês podem ver, geralmente ele tem a parte superior do lábio mais escura, o miolo do lábio mais claro e as bordas inferiores mais escuras. Então, nós temos técnicas específicas também de clareamento para esse tipo de lábio e funciona muito bem. Agora nós vamos falar sobre colorimetria, que é um dos pontos principais aqui do nosso curso, do nosso workshop. Com apenas 4 cores, vocês vão conseguir criar qualquer tom de pigmento e vocês vão conseguir fazer qualquer cor de lábio, qualquer tom de lábio. Então, vocês não precisam investir em 20, 30, 40 pigmentos. Quando eu fiz meus primeiros treinamentos, meus primeiros cursos, eu comprava um monte de pigmento e os pigmentos estragavam porque eu não usava tudo aquilo. Então, a gente não precisa comprar muitos, a gente consegue criar com esses daqui. Eu já mostrei para vocês quais são os tons de lábio que existe. E eu gostaria, vocês não precisam decorar todo o CI. O que é CI? O CI é o Color Index, que é a identidade de cada tinta. Cada tinta que vocês compram, vem o CI aqui atrás. Então, vocês começam a reparar nisso. Vocês não precisam decorar o CI de cada tinta que vocês vão comprar. Não tem necessidade disso. Mas tem um número que vocês precisam decorar principalmente para lábio escuro, que é o CI de uma cor preta, que é o 77266. Por quê? Porque eu nunca vou poder utilizar um pigmento que tem o CI de 77266, que contém preto na composição da tinta, porque eu vou deixar o lábio da minha cliente mais escuro ainda. Uma das tintas que tem preto nela é o Red Rosé. Vocês devem conhecer, eu vou mostrar pra vocês, é essa cor aqui, ó, da RB Color, Red Rosé. O último CI dela tá aqui, ó, vocês podem olhar em casa, se vocês tiverem o kit do pequenininho da RB. Eu mal uso essa tinta, eu acho que eu nunca usei, ela tá aqui inteira. Tá lá, 77266. Quando que eu vou utilizar ela? Quando a minha cliente tiver lábio pálido e quiser algo nude. Mas ela puxa para tom terroso. Os tons terrosos eu vou abolir para lábio escuro. E 90% das clientes que chegam aqui na clínica hoje, elas têm um quê de lábio escuro. Elas têm um fundinho arroxeado ou um fundinho amarronzado. Então, eu só vou conseguir ver isso quando tiver uma luz bem forte em cima do rosto da minha cliente, em cima do lábio da minha cliente. E vou esticar o lábio dela mesmo, sem dó, para ver se tem algum fundo de cor ali. O que acontece se eu passar algum rosa, alguma cor que tem o CI com preto no lábio escuro da minha cliente? E eu achar que esse lábio é pálido. Eu vou deixar esse lábio preto. Eu vou deixar esse lábio manchado. Produção, coloca aí pra mim, por favor, uma foto. Só um minutinho, gente. De um lábio que depois, um lábio escuro, que usaram pigmento terroso. Vocês estão vendo na foto como fica? Fica mais escuro do que já era. Eu não tenho foto de como era antes esse lábio, mas só pela foto eu consigo ver que esse lábio era extremamente escuro. Então, eu sempre vou ficar de olho, sempre vou fugir de pigmento terroso para lábio escuro. E agora, deixa eu mostrar para vocês aqui as cores que nós utilizamos. O primeiro tom aqui é o Sun, tá? Da RB Colors. Ele é um vermelho de fundo avermelhado. Eu vou aqui abrir ele para vocês, eu vou degradar para vocês verem. Vocês conseguem notar que o final dele acaba sendo um pouco alaranjado? Então, a gente chama o Sun de vermelho de fundo avermelhado. O final dele acaba sendo um pouco alaranjado. A segunda cor é o Red Sand, que é um vermelho de fundo rosado. Ele é praticamente um cereja. Eu amo essa cor é um super coringa. Mas um detalhe muito importante, pessoal, essa cor não funciona sozinha. Essa cor sempre precisa ser aquecida. O que é ser aquecida? Colocar uma gotinha de laranja nela. O Red Sand, o vermelho de fundo rosado, não funciona sozinho. A terceira cor, que também é um super coringa, que as pessoas morrem de medo, mas fica lindo,
é o Hot, que é o laranja, tá? Por mais que ele seja laranja, ele também tem um quê de avermelhado. Conseguem notar? E a nossa última cor, que é o Penélope, que ele é um pigmento rico em titânio. Ele é até mais opaco, como vocês podem notar. Aqui tá os meus tons mais fortes e adicionando tons mais claros, eu vou criar outras cores, eu consigo criar um infinito de cores. Todas as cores que vocês veem por aí, a gente consegue criar através desses três aqui. E o meu neutralizante, que é o Hot. O Hot tem duas funções, aquecer e neutralizar. A quantidade de laranja que eu vou colocar vai depender do tom do lábio da minha cliente. Então, nós utilizamos diversos tons de laranja. E tudo isso nós ensinamos no curso, tem um treinamento específico só para lábios escuros, quem é minha aluna sabe disso. Aqui, gente, é só uma ideia geral para vocês verem como funciona, mas com apenas 4 pigmentos nós conseguimos fazer qualquer tom de lábio e conseguimos criar qualquer tom de pigmento. Vou mostrar para vocês como nós fazemos o treinamento na pele sintética. Essa pele faz parte do nosso kit curso também. A agulha fica sempre a 90 graus. Eu vou fazer um contorno praticamente invisível. Ele não é para ficar grosseiro, ele é somente para demarcar mesmo. E na hora que cicatriza é uma das partes mais bonitas que fica no lábio. E o movimento é de vai e vem. Eu sempre começo pela parte de baixo, porque é onde dói menos, enquanto isso o anestésico está agindo aqui na parte de cima. Terminei, eu vou só abaixar um pouquinho da minha agulha, vou ficar menor aqui, e vou começar a fazer o pixel. O pixel, ele sempre a 90 graus e movimento de pêndulo. E na horizontal. Então, eu sei que eu tô fazendo um pixel quando tá saindo essas bolinhas aqui que vocês estão vendo. Então, quando eu começo a fazer esse movimento aqui, se eu vejo que começou a sangrar, ou se começou a sair muita linfa, com aquela aguazinha, ou se começou a inchar demais, alguma coisa tá errada. Pode ser o peso da minha mão, pode ser a altura da agulha, pode ser diversos fatores. Deixa eu limpar aqui para vocês verem. Conseguem ver esse sombreado? É muito superficial, é muito leve o movimento que nós fazemos. Ó, quando a gente faz assim, a gente não consegue ver que foi agredida a pele sintética ou que saiu um pedaço da pele sintética. Simplesmente eu implantei o pigmento e tá bonitinho aqui sem nenhuma alteração na pele sintética.
Quais são as principais intercorrências no lábio? O que pode dar de errado no lábio? Se você pesar demais a sua mão, você vai machucar demais o lábio da sua cliente. E machucar demais, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que você nunca mais vai esquecer. Pensa assim, você caiu e ralou o joelho. Você ralou muito pouquinho, deu uma leve arranhada no seu joelho. Vai criar uma casquinha saudável, uma casquinha normal. Produção, coloca uma foto para mim, por favor, de uma cicatrização saudável. Aí, como vocês podem ver na foto, é uma casquinha normal, uma casquinha saudável, nada de mais, nada de menos. Agora, se você cai e fica lá 5 minutos ralando o seu joelho, você vai ter edema, vai inchar, vai ficar roxo, vai sangrar, pode dar pus, vai dar aquela casca gigante. E eu vou dar um exemplo de uma foto que eu vi recentemente no app vizinho, que eu não posso falar o nome aqui, de uma mulher de Los Angeles, que ela fala que ela teve uma reação alérgica ao pigmento. Só que aquilo ali, gente, não foi uma reação alérgica. Pigmento de lábio é muito raro dar reação alérgica. Aquilo ali foi peso de mão. Coloca a foto dela para mim, produção, da foto da micro, que foi muita agressão na microlabial. Vocês estão vendo aí? Se fosse alergia, pessoal, a boca dela inteira teria dado a reação alérgica, não somente a parte de cima, como eu tô mostrando para vocês. Por que ficou ferido somente mais a parte de cima? Porque a parte de cima, geralmente, ela é mais escura. Então, a pessoa ficou forçando mais ali em cima para clarear demais. E a gente não precisa forçar demais. A gente tem um limite de clareamento. E eu ensino para vocês, eu mostro para vocês como atingir esse limite. A gente não precisa passar diversas vezes o laranja. Não, a gente tem vários aliados. Tem vários tons de laranja que a gente pode fazer a nossa mistura e criar algo que vai ser nosso aliado. Então, vocês não precisam machucar como na foto que eu mostrei para vocês. Isso é uma super intercorrência, porque deu infecção, ela teve que ir para o hospital. Eu vi os relatos dela na outra rede social. Eu até mandei mensagem para ela. Ela falou que me impressionou muito essa foto, me impressionou muito os vídeos dela. Mas isso foi excesso de peso de mão. Então, tudo isso, ali não foi somente erro de colorimetria, porque depois ficou muito alaranjado o lábio dela. Mas também o principal erro ali foi o peso da mão. Então, essa é uma das principais intercorrências, você agredir demais o lábio da sua cliente, e isso vai deixar ela traumatizada e você também traumatizado. Então, não precisa disso, vocês não precisam passar por isso. A gente não precisa passar por isso. Microlabial é algo leve, é algo natural. E quanto mais a gente machucar um lábio, menos vai fixar o pigmento. E no pós-procedimento, eu sempre peço para as minhas clientes evitarem de comer por pelo menos 3 horas, porque afinal nós fizemos uma agressão, por mais leve que seja ali na mucosa. Ela pode voltar a comer depois de 3 horas, evitar também de beber água. De canudinho não tem problema, e hidratar muito esse lábio. Quanto mais hidratado tiver esse lábio, melhor vai ser a cicatrização, mais rápida vai ser essa cicatrização. Esses são todos os benefícios do curso. Esse não é somente um curso de micropigmentação labial simples, tem muita coisa no curso, tem diversos bônus que eu já vou falar para vocês, os nossos bônus. Esses são alguns dos benefícios do nosso curso. O que eu falei para vocês até agora não é nem 1% de todo o material que nós vamos entregar para vocês no curso. Nós também não vamos falar somente de micropigmentação labial, de marketing no Instagram, como vender o seu produto, porque não adianta, eu recebo alunas semanalmente do Brasil inteiro, tem pessoas que têm um trabalho lindíssimo, belíssimo, mas que não sabem como mostrar isso, como tirar uma foto, como vender o produto. Então, a gente pensou nisso tudo, como você se portar na rede social, como vender o seu produto. E também esse super tratamento que é o Hydra Lips, que é uma coisa que vai manter a sua cliente com você, não somente a cada 2 anos, que é o tempo de duração da microlabial, mas também durante o ano, porque ela vai adorar esse super tratamento. E nós temos mais alguns bônus, né, produção?
Vocês me falaram aí? Quando eu comecei a fazer micropigmentação labial, eu pensei em desistir diversas vezes, porque os cursos que eu fiz no meu começo eram cursos muito fracos, que não iam tão a fundo em técnica, em colorimetria, em como implantar o pigmento. Isso eu vejo que é a base de qualquer micropigmentação hoje em dia. E eu investi em técnicas sem nenhum fundamento. Então eu coloquei para vocês nesse treinamento, nesse masterclass, tudo de melhor que eu aprendi em outras técnicas. Tudo de bom que eu fui pegando em técnica da Rússia, em técnica dos Estados Unidos, em técnica da Europa. Então a gente conseguiu unir tudo isso em um único curso e aprimorar e trazer tudo isso para vocês. Quando eu comecei a fazer microlabial, eu sofri muito no meu começo, porque eu não sabia de neutralização, eu não sabia de colorimetria, eu não sabia de técnica. E hoje eu vejo que isso é uma coisa que vocês não precisam passar pelo que eu passei no meu começo, porque a gente não tendo resultado logo de imediato, a gente demorando para ver o resultado na cliente, a gente acaba desanimando, né? E depois que eu aprendi essa técnica, foi libertador. E eu falo para as minhas alunas que o conhecimento é libertador. E o conhecimento ninguém pode tirar da gente. Depois desse curso, apenas as fotos de antes e depois que você tirar, não só fotos de antes e depois, mas também depoimentos das suas clientes, vídeos de como você faz o procedimento, só isso já vai vender por si só o seu procedimento, porque você vai ter um super diferencial, que é a hidratação, que é a sua técnica de implantação correta de pigmento e também a sua técnica correta de colorimetria, como não errar mais na colorimetria. As pessoas que mais me procuram para curso hoje em dia é as que têm dúvida em colorimetria. São pessoas que já fizeram outros cursos com outras profissionais e vêm até mim exatamente por conta da colorimetria e por conta da minha técnica. E para que você sinta a sensação de ser uma aluna Vivi Assad, nós preparamos um super kit para você. Um kit completo que você vai receber aí na sua casa. Primeira coisa do kit, gente, é esse jaleco incrível que eu tô vestindo. Maravilhoso, né? Ele foi desenvolvido pela nossa estilista, todo preto, porque quem trabalha com micropigmentação sabe que suja muito. Então eu pensei nisso também, na cor ser preta, só os detalhezinhos rosas aqui, porque aqui é difícil de sujar. Então ele é todo preto, todo pensando na micropigmentadora que vai fazer o procedimento. Só um minutinho aqui, gente. Essa bolsinha aqui, ó, também vai chegar na sua casa. Deixa eu mostrar para vocês o que vem nela. A nossa pele sintética, para você treinar muito o contorno e também o preenchimento através de pixel. Não é somente isso daqui que eu vou ensinar para vocês, não. Nós também ensinamos durante o curso a fazer a gelatina balística e outros treinos também para você ficar craque no contorno e na microlabial. Então essa pele aqui foi desenvolvida pensando em você. E os lápis, o branco, para você fazer a demarcação para fora dos lábios, e o lápis vermelho. Nós temos uma técnica muito legal, muito interessante, que nós imitamos, nós simulamos o dermógrafo com o lápis vermelho nos lábios da sua cliente. Então você pode treinar essa técnica no seu marido, no seu filho, em todo mundo, porque você não vai estar micropigmentando, você só vai estar treinando a sua mão para fazer a micropigmentação. Então, isso é fantástico, é um dos melhores treinos que eu posso entregar para vocês, é esse treino, porque você vai estar simulando um dermógrafo, simulando o peso da sua mão, simulando como você vai esticar o lábio da sua cliente. Isso aqui é muito bacana e eu ensino todo esse passo a passo. E agora nós vamos aos nossos módulos bônus, que são uma coisa super especial que nós pensamos, eu e minha equipe, a gente pensou em algo muito especial para você, aluna online, para você ter a mesma sensação da aluna presencial. Nós adicionamos no curso de vocês, nós colocamos 3 técnicas adicionais, que é a colorimetria, tem uma parte somente de colorimetria para a gente desvendar todos os segredos da colorimetria, para vocês não terem medo de errar mais em qual cor escolher para tal lábio. A hidratação, o Hidralips, que é fantástico esse tratamento, é algo que a sua cliente vai continuar na sua clínica o ano todo.
Afinal, qual cliente não quer ter o lábio hidratado? Que é algo novo, é algo muito bacana. Nós fomos até a Rússia buscar essa técnica também. Nós somos a pioneira aqui no Brasil. É algo que está fazendo sucesso mundo afora. E vai estimular o colágeno da sua cliente em 400 vezes mais. E eu tenho certeza que isso vai lotar a sua agenda, não somente a cada 2 anos, que a microlabial dura em média 2 anos. Não, ela vai continuar com você ao longo do ano. E por último, esse bônus é muito especial. Eu decidi colocar ele porque quando a gente começa a fazer microlabial, às vezes a gente vem um pouquinho para fora, que é uns erros muito pequenininhos e que a gente consegue consertar ali na hora. Nós colocamos o bônus de despigmentação. Então nós vamos ensinar para vocês todas as técnicas de despigmentação nos lábios. Se você foi para fora, você consegue consertar ali na mesma hora que você errou. Vai cicatrizar ali, quando a cliente voltar já não vai ter mais nada. Então nós temos um módulo somente de despigmentação, é muito exclusivo, é muito bacana tudo isso. E além de tudo isso, você vai receber esse kit. Ah, eu fiquei com alguma dúvida, eu tenho alguma dúvida? Não tem problema, a gente tem toda uma equipe para responder para vocês as dúvidas. Tanto eu quanto as meninas, a gente está aqui disponível para responder as dúvidas para vocês. A gente tem todo um suporte pós-curso, não é somente vai lá, compra o curso e pronto. Não, tem todo um suporte pós-curso também. Quero que vocês pensem nesse curso com muito carinho mesmo, porque se vocês comprassem à parte, cada curso desse por aí, sairia em média aí uns 6 mil reais. E nós decidimos fazer esse preço de lançamento, pois é o nosso primeiro curso online, nesse valor promocional, que é imperdível. Além de tudo isso que você está levando, também tem o nosso jaleco exclusivo, tem o nosso material exclusivo e o nosso suporte pós-curso também. Esse curso online você pode assistir no seu tempo. Se você não entendeu alguma aula, você pode repetir essa aula quantas vezes você quiser. Você tem 1 ano de acesso à plataforma, então é muito tempo, você pode assistir no seu tempo. E caso você, depois que você assistiu, tem alguma dúvida ainda, não tem problema, nós estamos aqui para te ajudar, para ajudar você a melhorar sempre. Eu recebo mensagens de mulheres do Brasil inteiro e algumas até de outros países querendo realizar o nosso curso online. E agora, por conta da pandemia, fechamento de aeroporto, tá meio complicado de se viajar mesmo. Então, por isso que nós decidimos criar o nosso curso online também. E você fazendo o curso online, você vai fazer no conforto da sua casa, dos seus filhos. Você não vai ter que pegar avião, gastar com hotel, gastar com comida, gastar com transporte, nada disso. Você vai assistir no conforto da sua casa, assistir no seu tempo. E qualquer dúvida que você tiver, você pode enviar para nós também. E depois de muito conversar com a minha equipe, a gente colocou todos esses bônus, todos esses presentes para vocês. Nós chegamos num valor extremamente especial, um valor de 12 vezes de R$ 243,28 ou à vista R$ 2.497. Gente, esse valor não existe, vai ser somente agora, a gente não vai repetir esse preço. Depois o nosso plano é desmembrar os cursos e colocar cada um em um valor. Então esse valor é somente para esse lançamento, nós não vamos repetir esse valor. E para que vocês se sintam seguras, nós vamos dar uma garantia de 7 dias. Você pode comprar agora para vocês conhecerem o meu método de ensino. E caso você não queira continuar, você pode cancelar a sua assinatura em até 7 dias, sem problema algum, sem ressentimento algum. Mas eu tenho certeza que vai abrir muitas portas na sua vida e eu tenho certeza que vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer por você e pelas suas clientes. Tudo isso nós preparamos para você, para levar o melhor curso online para você, o melhor e o mais completo. Está repleto de exercícios para vocês treinarem. Não é somente exercício em pele sintética, em gelatina, também tem o exercício com a caneta que vocês vão pegar já a prática de como pegar o dermógrafo, como esticar a pele da sua cliente. Isso é muito bacana. É um dos exercícios mais bacanas que eu já aprendi, por isso que eu faço questão de passar para vocês. E junto com isso vem o jaleco exclusivo, vem o kit, vem 4 cursos em um único curso. Tá imperdível esse preço, não percam isso, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês, como foi para mim. Como eu falei anteriormente para vocês, quando eu comecei a fazer boca, e quando eu fazia boca pouco tempo atrás, antes de conhecer essa técnica, às vezes a minha cliente tinha que voltar aqui 5, 6, 7 vezes para neutralizar o lábio, para clarear o lábio.
Isso é muito comum aqui no Brasil, gente. A brasileira tem o lábio um pouco arroxeado, um pouco escuro. Então, eu achava que aquilo era normal. E depois que eu conheci essa técnica, que eu me aprofundei nessa técnica, eu vi que não era normal. Eu vi que eu estava perdendo o meu tempo e a minha cliente também estava voltando aqui 6, 7 vezes. Isso não é normal. Então, por isso que eu fiz questão de passar para vocês o passo a passo de como é feito, do que pode dar errado, o que não pode, e tudo tintim por tintim para vocês terem muito sucesso. Então, recapitulando, para você mudar o rumo da sua carreira, o rumo da sua vida profissional, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor, muito mais fácil fazer lábios depois do nosso curso. Não deixe essa oportunidade de passar apenas 12 vezes de 243,28 ou à vista 2.497. Não deixe essa oportunidade de passar, gente. Eu vejo muita gente falando que o mercado está saturado de micropigmentadores, está saturado de gente que não sabe o que fazer. Quando você é boa profissional, não existe mercado saturado para quem sabe o que está fazendo, para quem atende bem o cliente. Não existe mercado saturado para quem faz diferente, para quem inova. Existe mercado saturado para quem faz sempre mais do mesmo. Então, se você faz uma boca assim e dá resultado assim, vou fazer na mais barata. Agora, se você faz uma boca diferenciada, que você entende do que você está fazendo, sem errar, sem ter medo de colorimetria, você entende realmente do que você está fazendo, tenho certeza que você vai se destacar e você vai conseguir cobrar o preço aí que você quiser. Então, se preparem para garantir a vaga de vocês assim que eu encerrar o Masterclass. O nosso carrinho vai estar aberto por tempo limitadíssimo, são poucas vagas disponíveis, então eu aguardo todos vocês lá. Agora nós vamos abrir para as dúvidas de vocês. Produção, traz para mim as principais dúvidas, por favor, para eu ver aqui com o pessoal. Obrigada. Deixa eu ver aqui quais são as dúvidas de vocês. Vamos lá. A Larissa perguntou: quanto tempo de acesso ao curso? O acesso ao curso tem até 1 ano. Você pode ver no seu tempo, no conforto da sua casa. E se você tiver alguma dúvida, depois que você assistiu, você pode mandar e-mail, WhatsApp. A gente tem todo um suporte para te ajudar. A Ângela perguntou: o super kit de alunas é cobrado à parte? Não, o kit de alunas é presente meu para vocês. Eu quero que você se sinta como uma aluna presencial mesmo você estando longe, mas o frete é por conta da aluna, tá? Mas o presente é todo nosso. A Marta está perguntando se tem certificado. É claro que tem muito certificado, e assim que você terminar o curso, você pode emitir o seu certificado. A Kelly está perguntando: em quantas vezes eu posso dividir o curso? Em 12 vezes sem juros. Nós pensamos em tudo isso para ficar leve, as prestações leves para você. Você fazendo, não vou falar uma micropigmentação, né? Porque uma você já paga a parcela. Nem meia micropigmentação você paga esse curso. Tá muito em conta, tá imperdível mesmo. A Verônica perguntou: eu não tenho tudo isso de limite no cartão. Verônica, você pode fazer normalmente a sua compra, porque nós temos o parcelamento inteligente. Você só precisa ter o valor da parcela, ok? Mas você pode tentar sim, que vai dar certo, eu tenho certeza. Pessoal, são muitas perguntas que vocês estão mandando. Eu consegui responder aqui as primeiras que chegaram. Mas podem continuar mandando, que nós vamos responder todas elas. Eu e a produção vamos estar respondendo todas elas. Então, agora chegou a hora de você agir. Chegou a hora de você fazer algo diferente. Eu sempre escuto uma frase que a gente espera algo novo, tendo sempre as mesmas atitudes. Como que você vai ter algo novo na sua vida se você continua sempre na mesma? Como que você quer um salário maior, quer uma qualidade de vida maior, se você não toma um rumo diferente, não toma uma atitude diferente? Então, pense bem, faça esse curso que foi um divisor de águas na minha vida, por isso que eu fiz questão de trazer exatamente da maneira que eu aprendi, que eu lapidei, que eu trouxe ele para vocês. Tudo de melhor que eu aprendi em cada treinamento que eu fiz, eu trouxe para vocês. Então tome a decisão que vai virar a chave da sua vida. As clientes hoje em dia, elas buscam por algo inovador, elas não querem nada muito antigo, muito
tradicional como era a micropigmentação no passado. Quando a gente pensa em micropigmentação no passado, a gente pensa naquele contorno muito forte, naquela coisa muito over, né? Então, hoje em dia a gente busca mais naturalidade, uma coisa que a pessoa te olhe e vê que o seu lábio está mais bonito, mas que não saiba que você tem micropigmentação, algo mais natural. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês no nosso Masterclass. Tá imperdível, eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora eu vou encerrar o nosso workshop, está aberto oficialmente o nosso Masterclass Baby Lips. Eu tenho certeza que vocês vão amar, é muito conteúdo e eu encontro vocês lá dentro do curso.